quais são os perigos e quais são as bênçãos da riqueza. Quais os perigos e as bênçãos da riqueza. Nós sabemos, irmãos, que a riqueza, ela por si só, ela não é a fonte do problema, é o coração. Então, algumas pessoas pobres são generosas e contentes com aquilo que têm. Algumas pessoas ricas são generosas e contentes com aquilo que elas têm, não é? Mas nem todas as pessoas pobres são generosas e contentes com o que têm. Por isso, muitas vezes, você vai encontrar no meio das pessoas mais pobres a cobiça e inveja por aquilo que o outro tem, infelizmente, não é? Então, como é que eu devo pensar? O que é que eu devo pensar sobre dinheiro? Qual é a maneira que eu tenho para pensar sobre dinheiro? Então, a primeira coisa, eu preciso ter uma visão balanceada do dinheiro, equilibrada do dinheiro. Vamos abrir o texto que a gente já leu domingo anterior. Vamos ler de novo, esse texto é importante, que é Provérbios 30, verso 8 e 9. Provérbios 30, verso 8 e 9. Diz assim o texto: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão para que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. E profane o nome de Deus. Vamos lá, irmãos. Nós somos alertados aqui nesse texto acerca do perigo de ter muito ou ter pouco, e como é perigoso lidar com essas coisas, não é? Aqueles que são ricos, eles podem ser tentados a pecar, não é? Com o objetivo de manter ou adquirir mais riqueza. Os pobres podem ser tentados a pecar para poder suprir suas necessidades. Eles escolhem não o trabalho, mas o furto, não é? Eles escolhem não o trabalho, mas o furto. Como falamos, os que são ricos são tentados a confiar na própria riqueza, não em Deus. E os ricos são tentados a não trabalhar ou a pecar para adquirir aquilo que é necessário para o seu sustento. O Senhor nos ensina aqui: Senhor, por favor, não me faça tão próspero. Que coisa interessante, não é? Ou não me permita ser tão rico, tão pobre. O pedido do próprio sábio Salomão. Por que é tão importante isso, irmãos? Então vamos lidar com alguns subtópicos desse assunto para compreendermos o que o Senhor está nos ensinando aqui. Primeira coisa importante: é difícil ser pobre. É difícil ser pobre. Veja, irmãos, aqueles que são pobres, eles têm falta das boas coisas que o dinheiro pode comprar. E eles podem ser tentados a cobiçar, a invejar e a roubar. A cobiçar, a invejar e a roubar. Porque eles desejam as boas coisas que o dinheiro compra, não é? O autor, ele conta a história, não é? Ele viveu uma época, irmãos, na Arábia Saudita, né? Antes dele se tornar seminarista e depois pastor. E na Arábia Saudita, ele encontrou ali muitos colegas que ganhavam salários altíssimos e que tinham eles ganhavam tanto dinheiro que eles tinham coisas que eram descartáveis, muito descartáveis na vida deles.
Eles sempre falavam sobre dinheiro, gastavam quantias de dinheiro absurda em posse, em bens pessoais, né? E nós somos lembrados pelo próprio autor Salomão, agora escrevendo em Eclesiastes, acerca da vaidade de tentar encontrar satisfação na riqueza ou na prosperidade. Ele disse, por outro lado, pessoas pobres podem ser tentadas tanto quanto os ricos, ele disse. E ele cita uma frase de J.C. Ryle, que disse o seguinte, e aqui eu vou fazer uma tradução básica, né? Ele diz, ora, pode ser, ele disse assim, olha, o sofrimento e a angústia pode ser encontrado numa casa de taipo quanto num palácio. A angústia pode se encontrar tanto numa casa de taipo quanto dentro de um palácio. Ele, no período em que ele estudou no seminário, e aí não é difícil, né, ele encontrou pessoas que passavam muita dificuldade financeira, diferente do tempo que ele viveu na Arábia Saudita, onde as pessoas eram muito ricas e o salário era muito alto. Eles falaram, mas ele disse, mas para minha surpresa, alguns daqueles que eram tão pobres, eles eram obcecados com finança, mais do que os amigos ricos que ele tinha, que viviam no Oriente Médio. Era algo impressionante como eles eram obcecados por dinheiro. Eles viviam debaixo de problema financeiro, eles tinham dificuldade de suprir suas necessidades básicas, eles sofriam também debaixo de pressões, porque eles tinham dificuldade, irmãos, de ter tempo adequado para estudar, tempo adequado para a família, tinham trabalhos que precisavam para se manter, e eles olhavam então, diante daquela circunstância, olhavam de maneira pecaminosa, ele dizia, dizendo o seguinte, olhe para as pessoas que têm o que elas têm, olhe para as pessoas que têm futuro, riqueza, e começam a sentir inveja no coração por aquilo que elas possuem. Enquanto eu aqui estou lutando, eles chegaram lá. Como eu já disse certa vez, eu vou repetir, o problema da nossa juventude é que eles olham para as pessoas de sucesso e amam o sucesso das pessoas de sucesso, mas não querem percorrer o caminho que elas percorreram para chegar lá. O que eu quero realmente é eu invejo o que elas têm, mas eu não penso como foi que eles chegaram ali e o sacrifício que eles fizeram para poder chegar naquele lugar. Infelizmente, essa é a realidade da nossa geração. Por outro lado, ele disse, não é? Os estudantes do seminário, eles viviam, alguns deles viviam em apartamentos pequenos, cidade pequena, não é? E dirigiam carros que não tinham nenhum luxo, não tinham tempo para ter umas férias decentes, e eles viviam bem, em paz, diante daquela situação. Mas, quanto menos você tem, mais você é tentado a invejar. Mais você é tentado a invejar. E pior do que isso, irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos como sendo mais justos do que aqueles que são ricos. Por exemplo, o Salmo 73, verso 3, diz assim, veja lá o salmista, lembra que esse é um salmo que é escrito exatamente nesse contexto em que o salmista se angustia porque vê a riqueza daqueles que não temem a Deus. Diz assim o salmo, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele diz isso, eu invejava os arrogantes por ver a prosperidade dos perversos. Porque Deus os abençoa e não nos abençoa? Percebe? A pobreza produz
Muitos perigos. A Escritura ainda, irmãos, em Provérbios 19, por favor, Provérbios 19, verso 4 e 7, Provérbios 19, versículo 4 e 7, diz assim, a palavra de Deus: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Verso 7: se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corra após eles com súplicas, mas não os alcança. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. A riqueza adiciona muitos amigos, mas o homem pobre, ele é separado dos seus amigos. É importante, como diz o sábio Salomão, ele é abandonado. As pessoas pobres são frequentemente, elas não são pessoas populares. Perceba, irmãos, Salomão não diz que se isso é bom ou se isso é mal, se isso é certo ou se é errado. Ele está dizendo o que é. Entenda que, lembre disso, Salomão aqui não está dizendo se é certo ou errado, mas está constatando os fatos. É assim que é. Essa é a realidade da vida. É assim que funciona. Talvez o amigo do homem pobre e seus parentes venham evitá-lo, porque eles temem, não é? Que ele possa tentar pedir emprestado ou querer alguma coisa deles. Ou talvez porque eles se sintam culpados, não é? Em ter tanto dinheiro e ele ser pobre. Então eles se afastam dele. As razões não são ditas no texto, mas podem ser muitas razões. Eu não quero estar perto dele porque ele talvez queira me pedir alguma coisa. Aqueles irmãos, sem dinheiro, sem recurso financeiro, eles são mais vulneráveis à calamidade. Você imagina pagar um alto valor de saúde, medicamentos, desastre natural, quedas econômicas, coisas afins. Porque ele vai construir sua casa em lugares que são próprios para os desastres. Nos morros, aí vem a chuva, tudo que tem se acaba no minuto. Ele já não tem nada, no minuto se acaba tudo. Porque ele vai vivendo a vida perigosamente, porque é o que pode fazer. Veja ainda, Provérbios 10, verso 15. Provérbios 10, 15 diz assim o texto: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A pessoa pobre, ela é vulnerável, irmãos, também a ser oprimida por aqueles que têm dinheiro e poder. Tiago, no capítulo 2, versos 6 e 7, Tiago vai exatamente dizer isso. O rico, não é? Na realidade, não vamos para o Novo Testamento, vamos ficar em Provérbios mesmo. Provérbio 22, vamos aqui em Provérbios, que a gente mantém isso dentro de um mesmo livro. Provérbio 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Você percebe os perigos que vive aquele que vive uma vida de pobreza. Por isso,
Salomão vai dizer: não me faça tão pobre, porque ele sabe os perigos que é viver nessa situação. Pobreza pode trazer também perigo espiritual. A pobreza pode trazer também perigo espiritual. Provérbios 30, verso 9. Vamos lá? Provérbios 30, 9, diz assim: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Esse pastor conta a história, irmãos, de que ele foi aconselhar uma esposa de um determinado membro da igreja que amava roupas da moda, né? E ela foi pega roubando numa loja. Ela foi pega roubando numa loja. Ela amava roupas da moda e ela era pobre, ou então às vezes nem é tão pobre isso, mas acontece. O que ela quer, ela não pode adquirir. E ela foi pega roubando. Ele foi aconselhar essa mulher. Ele disse: olha, outra mulher que também tinha poucas condições, né? Ela estava roubando do dinheiro da oferta da igreja. Muitos que estão diante ou debaixo da pressão financeira são tentados a roubar, irmãos. São tentados a roubar. Provérbios 39 vai dizer, veja, não significa que ele vai roubar, mas é o perigo, ele é tentado a. Não precisa ser pobre e roubar, entende? Aqui não se está dando o juízo de valor, nunca entenda isso como juízo de valor, está dizendo os perigos de viver nessa área da vida. Os perigos de viver nessa área da vida, como isso leva a muitos efeitos. O texto que lemos de Provérbios 39 nos lembra que o pior aspecto, não é, que você possa imaginar de um crente roubar, irmãos, é que eles profanam o nome de Deus pelo seu pecado. Veja que o verso diz: o que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Ali ele não apenas rouba, mas ele profana o nome do seu Deus. As pessoas também são tentadas a vencer a pobreza através de coisas tolas, ou dinheiro fácil, jogar na loteria. Irmãos, experimenta pagar alguma coisa na lotérica. Quase 100% das pessoas ali são extremamente pobres, estão ali tentando ser ricas, jogando na loteria. É impressionante isso, porque eles estão tentados a encontrar um caminho fácil para vencer a pobreza, em que resolve o problema naquele momento. Só que eles ficam mais pobres, porque eles vão perdendo dinheiro, porque vão jogando. É um ciclo perigoso. Agora, irmãos, Deus oferece esperança para aqueles que são pobres. Existe esperança para a pessoa pobre, que se volta para Deus. Existem claramente isso. Como é que a Bíblia nos ensina, irmãos? O Salmo de número 9, verso 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 9, verso 18. E esse assunto a gente vai ver com mais detalhe lá na frente no nosso estudo, tá bom? Mas vamos aqui tocar nele rápido. Salmo 9, 18 diz assim: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Sabe quem cuida do pobre, irmãos? O próprio Deus.
Como Deus cuida do pobre? Por meio da comunidade da fé, por meio do povo. Provérbios 19, vamos ficar aqui no livro de sabedoria, né? Provérbios 19, verso 17. Veja se não é exatamente isso. Provérbios 19, 17 diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Lembre-se, quem cuida do pobre faz isso em nome do Senhor, nessa linguagem bíblica. Em Deuteronômio 15:4 vai dizer: não haverá pobre no vosso meio. O Salmo 119, o Salmo 112, verso 9 diz: ele tem dado livremente ao pobre, a sua justiça permanece para sempre. Sua justiça permanece para sempre. Ele tem dado livremente ao pobre. Deus dá sabedoria ao pobre, irmãos, para capacitá-lo a sair do estado em que ele se encontra. Quem cuida do pobre é Deus por meio da comunidade da fé. É o que a Escritura nos ensina. Quanto aos ricos, será que existem benefícios em ser rico, irmãos? Vamos então analisar os benefícios da riqueza. Provérbios 14, verso 24. Diz assim a palavra de Deus: aos sábios a riqueza é coroa, mas a estutícia dos insensatos não passa de estutícia. Aos sábios a riqueza é coroa. Algumas vezes Deus entende e é bom para ele, na visão bíblica, na visão divina, não é? Abençoar algumas pessoas com prosperidade, algumas pessoas com riqueza. A coroa do sábio é sua riqueza. A coroa do sábio é a sua própria riqueza. No texto de Provérbios, no capítulo 10, verso 22, Salomão diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor traz riqueza, a bênção do Senhor enriquece. Abraão, Davi, Jó, Salomão foram abençoados por Deus com riqueza. Muitos irmãos vão se beneficiar nessa vida do sucesso econômico, como resultado de seguir os princípios de Deus com sabedoria, trabalhando duro, trabalhando com inteligência, evitando débito, sendo generoso, vivendo uma vida íntegra, não é? Economizando e assim por diante. Deus fará muitas pessoas ricas, usando os princípios que Deus deu com sabedoria. Repito, trabalhar duro, trabalhar com inteligência, evitar débitos, sendo generoso, vivendo com integridade, economizando, assim por diante. E essas passagens que nós lemos devem ser entendidas, irmãos, não como uma promessa incondicional, mas como uma máxima, como um princípio. O princípio da sabedoria acerca de como Deus trabalha no mundo. Por exemplo, em Provérbios 10, 4, você tem assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Essa é uma verdade geralmente que acontece, não é? Podemos dizer assim: as pessoas que trabalham duro, elas são melhores do que as pessoas preguiçosas. Mas o preguiçoso, às vezes, ele vai herdar dos seus pais dinheiro. O preguiçoso, por exemplo, vai ganhar da loteria. Bem, se ele vai herdar, não é pecado,
mas se ele vai ganhar da loteria, o preguiçoso que ganha a herança do pai, ele vai continuar preguiçoso. Ele não vai fazer esse dinheiro girar, ele não vai tornar isso melhor. Vai acabar com tudo, infelizmente. Não é? Eles vão se tornar ricos por um minuto, vão viver de modo regalado nessa terra por alguns meses, e depois acaba tudo. E quando vem as riquezas vindo de fraudes e de práticas pecaminosas, veja só, irmãos, no final isso não vai ser bênção, nem vai ser bom. É o que o capítulo 20 de Provérbios, verso 21, vai dizer. Verso 21 do capítulo 20, diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. O Senhor claramente nos mostra que se você usar a maneira como Deus nos ensina a trabalhar, com sabedoria, você pode enriquecer. Ter dinheiro, irmãos, pode ser bom, porque te ajuda a cumprir as tuas responsabilidades. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 5,8: mas se ninguém prover para o seu próprio, para a sua própria família, ou para aqueles que são seus, e especialmente para aqueles que são da sua casa, da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Que coisa! Se eu tenho dinheiro, eu tenho de cumprir as minhas responsabilidades. Se alguém da minha casa passa necessidade e eu não socorro, não pense que é somente uma decisão sua. Paulo diz, é pior do que o incrédulo se dentro da sua casa passa necessidade, tendo você recursos. Nós deveríamos, irmãos, ser motivados a ganhar dinheiro, com o objetivo de ter alimento, vestimento, cuidado médico, um lugar para morar para a nossa família. Paulo também encoraja os crentes a seguir o exemplo dele. Como? Trabalhar duro para que ele possa prover para ele mesmo, irmãos, e não esperar pela caridade da igreja. Paulo disse, eu trabalhei duro dia e noite para não ser pesado a ninguém. Dinheiro também, irmãos, pode nos ajudar a proteger contra as calamidades da vida. Como diz Provérbios 10,15, a riqueza do homem, a prosperidade do homem rico é sua fortaleza. Assim como a cidade murada vai oferecer proteção contra inimigos, contra invasão, contra ações ou problemas financeiros. Veja, eu posso, tendo os meus ativos, meus recursos bem organizados, irmão, eu posso ser protegido contra os desastres financeiros. Você sabe as pessoas que mais enriqueceram nos Estados Unidos na época que a bolha imobiliária estourou? Foram as pessoas que viviam uma vida equilibrada. Hoje as casas estão caríssimas lá de novo, como antes, mas na época que estourou a bolha, casas extraordinárias eram preço de banana. Quem tinha dinheiro passou a comprar muitas casas. Hoje são multimilionários, porque as casas voltaram ao preço normal. Você se protege e você ganha numa crise. Por que a maioria de nós passou por grande dificuldade no período da pandemia? Porque a maioria de nós não tem reservas. Nós não planejamos com reservas, nós não temos economia. E nós não nos protegemos. A riqueza, ela vai
proteger você das calamidades. Quando o seu carro precisa de um conserto caríssimo, quebrou, você está quebrado, não tem mais o que fazer, não tem recurso. Será que eu posso pagar o conserto do meu carro sem ter que fazer empréstimo? Se acontecer algo que venha destruir parte da minha casa, eu tenho recurso para reconstruir sem precisar fazer dívida para isso? Em contraste com uma pessoa pobre, irmãos, que pode ser, ele pode ser uma pessoa que não tem popularidade. O pobre é assim, o rico, ele tem muitos amigos. Provérbios 14, 20. Lembrem-se, irmãos, Provérbio não está dizendo que é assim que as coisas devem ser. Ele está dizendo assim como as coisas são. O rico tem muitos amigos, o pobre não tem muitos amigos. Quando uma pessoa pobre, bem pobre, ganha na loteria ou se torna um atleta que fica milionário da noite para o dia, e rapidamente ele vai estar rodeado de amigos, pessoas que vão estar com ele. Se são boas ou mais, o tempo nós vamos ter que avaliar. Provavelmente não, mas eles vão querer estar perto de você. Aqueles que perdem sua riqueza aprendem imediatamente: eu não tenho verdadeiros amigos. A primeira coisa que um homem rico, quando se torna pobre, aprende é: as minhas amizades eram falsas. Ninguém fica ao meu redor. Os que são ricos podem ser capazes de usufruir, irmãos, das coisas boas que o Senhor colocou no mundo para que pudéssemos usá-las. Claramente isso é revelado. Eclesiastes capítulo 5, verso 18, por favor. Eclesiastes 5,18 diz assim, a palavra de Deus, estamos já concluindo, irmãos. 5,18. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Veja que detalhe, irmãos. Eis o que eu vi. Ele olhou para a terra e eis que ele viu. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Usufruir do que você trabalha, usufruir daquilo que você tem. Como é bom. Pode comer comidas ainda mais complexas, viver em casa ainda melhores, tirar férias ainda mais extraordinárias e assim por diante. Isso não é errado, usufruir essas coisas dadas por Deus, desde que sejamos gratos a Ele por aquilo que temos e mais, e cumprimos a nossa obrigação com as coisas que Ele nos deu. A prosperidade dá ao indivíduo grandes oportunidades para investir na obra do Senhor e para amar os outros. Paulo, em 1 Timóteo 6, 18, 19, ele vai exortar os ricos a fazerem o bem, a serem ricos em boas obras, a serem generosos, estarem prontos a compartilhar. Paulo vai exortá-los a fazer isso. Paulo não repreende porque eles são ricos. O problema de Paulo não é com a riqueza deles. Ele insiste, irmãos, que eles devem servir com o que têm. E Paulo não vai também insistir para que eles se empobreçam. Olha, deixem tudo, fiquem pobres, porque é assim que nós olhamos para o rico, querendo que ele não tenha nada, que ele seja pobre como eu sou. É interessante isso. Mas por último,
prosperidade pode ser muito perigosa também. Muito perigosa também. Lembre-se de Provérbios 30, verso 9, que não fala apenas do pobre, fala também do rico. E diz assim, Provérbios 39, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Te negue e diga, quem é o Senhor? Você lembra da parábola de Lázaro e do rico? Como é interessante a figura, ele coloca a figura de um rico e Lázaro. Lázaro era o miserável e o homem rico era o homem rico, obviamente. Mas que coisa interessante. Ele vive em tormento, enquanto o pobre está no seio de Abraão. J.C. Ryle observa, o homem rico, com toda a sua pompa, com todas as suas vestimentas de linho e com todas as suas joias caríssimas, lhe faltava a vestimenta da justiça. Por isso, foi para o inferno. Dessa maneira, J.C. Ryle diz, Lázaro não era pobre, mas rico. Ele era um filho de Deus. Ele era herdeiro da glória. Lembra daquele jovem rico que não queria abandonar a riqueza para seguir a Cristo? Ele disse, eu não posso fazê-lo. Eu não posso deixar tudo e te seguir porque sou rico. Cuidado, irmãos. Não faça da perseguição à riqueza o teu fim último dessa vida. Porque Provérbios vai também nos alertar e alertar aos ricos. Provérbios 11, 28 diz assim, 11, 28 diz o sábio Salomão, quem confia nas suas riquezas, cairá. Quem confia nas suas riquezas, cairá. Não gaste sua vida como único objetivo de ganhar recursos e riqueza. Porque quando você menos esperar, o que você tem não existe mais. Certamente, irmãos, a riqueza é capaz de fazer coisas impressionantes. Provérbios 23, 4 e 5 diz, não te fadigues para seres ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Você vai fitar os seus olhos no que é nada. No dia do julgamento, todos os tesouros materiais que nós adquirimos na terra serão inúteis. Inúteis. Deixa eu encerrar com esse verso. Provérbios 11, verso 4. Diz assim, Provérbios 11, 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Como falamos em escolhas, hoje é o dia de fazermos escolha. Você sabe o que é melhor do que a riqueza? A sabedoria. Melhor do que a riqueza é a sabedoria. Lembre-se do sábio Salomão, quando convocado para governar a nação de Israel, perguntado por Deus, o que queres para governar? Ele disse, sabedoria. Ele não escolheu riquezas, ele escolheu sabedoria.
Porque o amor ao dinheiro nos leva a todos os tipos de males, seja o rico, seja o pobre. Se Deus nos deu, devemos usar assim como Ele requer. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e aprendermos do Senhor naquilo como devemos viver. Ensina-nos a não sermos pobres por causa da preguiça, nem termos o nosso coração fitos na riqueza. Concede-nos o trabalhar duro, o trabalhar com inteligência, o trabalhar de modo que busque a glória do Senhor, economizando, usando de maneira sábia os nossos recursos, fugindo de dívidas, Senhor Deus. Socorre-nos, dá-nos sabedoria para vivermos nesse mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.